Indisciplina. E estamos aqui de volta com o programa Indisciplina, ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87.5 da Brasilândia e também nos agregadores de podcast através do Anchor. Aqui é Fernando Conezu, que volta ao Indisciplina para uma segunda edição, que eu assumo o programa em 2021, e a 32ª deste programa. E volto na mesma pegada, trazendo depoimentos de trabalhadoras e trabalhadores aqui da cidade de São Paulo, só que agora, nessa edição, que atuam com a população que sobrevive pelas ruas do centro e da zona norte da cidade de São Paulo. A nossa pegada aqui hoje é fazer um painel de práticas de trabalho, de relatos de vivências, de pensar e embasar uma atuação, para que a gente possa conhecer gente nova, possa se inspirar. E é difícil a gente fazer hoje em dia, nesse momento de pandemia, de distanciamento social. Então vamos conhecer gente boa. A gente vai começar aqui primeiro com a Andrea Macedo. Ela trabalha no núcleo de convivência do Bela Vista e no áudio que vocês vão escutar a seguir, ela vai falar sobre a atuação neste trampo e também em UNCEAS. Vai trazer um pouco da sua visão sobre o trabalho e a política pública. Então iniciamos essa edição do Indisciplina escutando uma trabalhadora do centro de São Paulo, a assistente social Andrea Macedo. Olá, gente. Meu nome é Andrea Macedo, sou assistente social no Núcleo de Convivência Bela Vista. Esse serviço tem como público-alvo pessoas em situação de rua. Aqui a gente oferece almoço, banho, interação com a rede socioassistencial, oficinas de diversos temas. E anteriormente eu estava atuando como orientadora socioeducativa no UNCEAS, que é serviço especializado em abordagem social. A diferença principal entre esses dois serviços, mesmo trabalhando com o mesmo público, é muito grande. Um é um serviço interno, onde muitas coisas não chegarão, não serão percebidas, e o trabalho externo é que você lida literalmente assim, no campo, no território onde a pessoa vive, com as pessoas que estão em seu entorno. O que é um tremendo desafio, porque as ruas, as praças, pontes, são as casas sem paredes, E se a gente for fazer uma analogia, nas nossas casas a gente não quer receber qualquer pessoa e em qualquer momento ou em qualquer situação. Aqui no núcleo, as pessoas vêm até o serviço, E quando eu estava como orientadora, eu ia até o usuário para fazer essa abordagem, para entender as situações da fragilidade ali exposta. E o que é pessoa em situação de rua, São pessoas com diferentes realidades, que têm como condição a pobreza absoluta, Vínculos interrompidos ou totalmente fragilizados. E a principal causa é a falta de habitação. Mas o que eu pude perceber mesmo, que em muitos casos faltava mesmo, era afeto e alguém que você pudesse contar, assim, de verdade. Com essa minha experiência de orientadora, que eu fiquei 2 anos, eu pude perceber que o vício do álcool e outras drogas eram mesmo consequências de abandonos de seus familiares, de sua esposa, de seus filhos. Eram faltas, questões mal resolvidas, perdas de maneira geral, assim. E o que pode impactar que, dependendo do tempo que a pessoa estiver em situação de rua, pode acabar sendo irreversível, assim. Esse caminho fora das ruas ou um outro caminho possível para ter uma vida digna, para conquistar uma habitação, impossível voltar ao mercado de trabalho, porque com muito tempo em situação de rua,
a rua acaba fazendo parte da vida, assim. Sair da rua nem é mais uma hipótese, assim. A dinâmica de ter uma casa não faz mais sentido, voltar a trabalhar não faz mais sentido, porque, assim, pra que ter uma casa, pra que trabalhar, se nada disso faz sentido, assim. E existe também um mecanismo que eu percebo que ele é muito latente, assim, de que essas pessoas permaneçam em situação de rua. Porque são tantos nãos, são tantas falhas dos serviços, da rede de maneira geral, que parece que é viável que essas pessoas permaneçam em situação de rua. Parece que é um movimento de tipo assim, um movimento que não é falado, mas eu pude perceber e sentir de que essa população ela gera muito dinheiro, assim, muito dinheiro. Então é extremamente positivo quando um acompanhamento ele é falho, quando a pessoa está doente e a UBS não consegue atender, quando a equipe de abordagem social solicita uma vaga e essa vaga não está disponível, quando essa pessoa arruma um trabalho e aí ela não tem um lugar para ficar ou um endereço fixo para levar nesse trabalho, quando o acompanhamento no CAPS é só medicação. Então, assim, parece que é um movimento de permanência mesmo, assim. Não é de saída das ruas. Eu sinto também que já houve muito progresso, mas ainda temos muito a fazer, assim, muito. Todos os serviços, de maneira geral, são sucateados, tem um atendimento precário, não damos conta de todas as pessoas que estão em situação de rua. Então é um grande desafio, assim. Acredito que tudo que eu disser aqui será pouco para descrever essa experiência, assim. Tenho muitas vivências, aprendi muita coisa, mas acho que resumidamente é isso, assim. Muito obrigada, gente. E estamos de volta aqui com Indisciplina. Acabamos de escutar a Andrea Macedo, assistente social e que atua na região da Bela Vista, no centrão da cidade de São Paulo. Pessoal, agora a gente vai conhecer um outro assistente social, só que agora ele atua pelo lado da zona norte da cidade de São Paulo. Apresento a vocês Alessandro Abraão, que trabalha em um CAPS AD aqui da Norte e também faz parte do coletivo Tateno. Na sua fala que vem a seguir, a gente vai escutar um pouquinho da sua caminhada recente pelos bairros de Santana, Tucuruvi, Jaçanã, Tremembé, Vila Maria e Vila Guilherme, com redução de danos, com o pessoal em situação de rua, nas cenas de uso, com profissionais de sexo. A gente vai escutar um pouco de relatos sobre redução de danos, um pouco da história do Alessandro Abraão. Vamos para esse áudio. Olá, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Alê, sou assistente social de formação, especialista em saúde mental, atualmente atuando no CAPS AD na Zona Norte. Componho também o coletivo Tatendo, de redução de danos, onde nós ofertamos dentro do contexto da pandemia a tenda itinerante de redução de danos, muito pensado em 2020, antes da pandemia, e que foi reconfigurado, reorganizado no contexto da pandemia. A troca aqui hoje é para a gente poder falar um pouco de como tem sido esse cuidado, como tem sido esses encontros afetos, como tem sido essas propostas libertárias e populares para a população que está em situação de rua, profissionais do sexo e em cenas de uso, né? Nós estamos vindo atuando desde de março de 2020 com essa proposta da tenda itinerante pelos 3 territórios aqui da Micronorte. Então o coletivo ele é formado por vários trabalhadores, né, de várias áreas, tanto da assistência quanto da saúde, quanto de coletivos territoriais e de usuários, onde a gente circula pelos territórios de Santana, Tucuruvi, Jaçanã, Tremembé
e Vila Maria, Vila Guilherme, com foco nas cenas de uso, com foco em cenas de onde profissionais do sexo atuam e com cenas de aglomerações e de pessoas que estão em situação de rua. E através desses encontros afetos, a gente tem buscado, a gente foi pensando, né, ao longo de 2020 e que tem se estendido durante 2021, sobre esse processo de expandir o que já chega e de como chega para esses usuários, essas usuárias, né? Eu acho que eu tive uma jornada também, onde em 1989 eu pude conhecer a minha primeira cena de uso na Baixada do Glicério, onde eu tive meu primeiro contato com a substância, né? Era um contexto de sociedade onde existia um alto índice de infecção por HIV. Foi quando eu conheci a primeira vez que eu tive o contato com a cocaína fumada, né? Uma estratégia de alquimia ali para a gente poder tirar a casca, a chamada casca, e poder fazer o primeiro uso. A partir daí a minha jornada se estendeu por longos anos e hoje a gente consegue tá atuando também com essa população, até porque ao longo de todos esses anos as alternativas e as perspectivas que chegaram para olhar para mim na época, para cuidar de mim, eram perspectivas manicomiais, eram abordagens criminalizadoras, eram abordagens policialescas e pouco se chegou de forma humanizada, pelo menos para mim, né? Essa foi e aí tem toda uma jornada atrás disso. Mas seguimos, né? Seguimos aí resistindo. E aí a gente foi pensando nesse coletivo, né, de trabalhadores e trabalhadoras aqui. Nós atuamos nessa Micronorte, nos 3 territórios, né? Jaçanã, Tremembé, Santana, Tucuruvi e Vila Maria, Vila Guilherme. E a partir daí, entendendo que uma das grandes demandas da grande população, da população que estava em situação de rua, não era tanto alimentação, porque a alimentação estava chegando, porque existia uma comoção, né, daquelas estratégias bem caritativas, né, daquelas estratégias bem messiânicas, mas o que a galera pedia muito era água. E aí a gente pegou muito emprestado a ideia do pessoal do CAPS do Grajaú, e aí a gente lançou também aqui a campanha Primeiro Água. E aí, a partir daí, a gente começou a ir para cenas, cenas tanto onde ficavam os profissionais de sexo, as pessoas em situação de rua, em cenas de uso, e começamos aí com os insumos, né? Íamos com as piteiras, com as sedas, com as máscaras, mas com água, porque a água potável não chegava para essa galera. O que adiantava, a gente escutava muito, que adiantava a gente levar a máscara, sendo que a galera não tinha onde lavar sua máscara de pano. Olha quanta, né? E aí a gente foi pensando, tanto é que em 2020 teve a Peloa, né? O projeto, né, do orçamento do município, e uma das cobranças que a gente conseguiu movimentar toda essa galera que estava na cena de uso, para votar, para a gente poder fazer, levar para os espaços, para eles poderem expor, era justamente pedir bebedouros públicos para a nossa gestão, porque é isso que não tem. A partir daí a gente começou a se envolver. Toda semana a gente sai 2 vezes, todas as terças e quintas-feiras, circulando pelos territórios com coletivos de pessoas e propondo intervenções que não sejam aquelas intervenções já conhecidas por essa população, de chegar lá para pegar nome, para pegar dado, para poder fazer um balcão de encaminhamento. Não, eram encontros livres, né? Encontros que a gente pudesse pensar, falar e ouvir o que essa população queria. E é muito louco, saiu daí assim coisas muito bacanas, saiu um sarau, saiu um cine popular no meio da Praça da Cruzeiro do Sul, em frente ao Tietê, numa terça-feira à noite, assim, no horário do rush, saiu, sabe,
agora um projeto que está pegando bastante ali na região da Vila Maria, que é o Samba das Mulheres, onde as mulheres elas saem daquele papel, né, de ser a espectadora, onde os homens que tocam, os homens que compõem, os homens que cantam, e as mulheres ficam só ao lado, lá dançando e apoiando. Não, elas são protagonistas dentro desse projeto, é um projeto que as meninas do coletivo estão indo todas as terças-feiras, assim, e elas estão super empoderadas, e a galera tá tocando já estamos pensando em apresentações, passando esse tempo. E agora saiu uma proposta de a gente fazer um cine de guerrilha, né, nesse território. A gente conseguiu construir essas relações afetos, são territórios muito violentos, são territórios, para vocês terem uma ideia, o Parque Novo Mundo hoje é um território onde tem mais mulheres em situação de rua em São Paulo, um dos territórios, então automaticamente você tem um índice de violência de gênero, de feminicídio e de outras violências que ocorrem naquele território e que a gente tenta abordar isso de uma forma para trazer essa população e construir com eles as estratégias de autonomia, de cuidado, e tem rolado várias experiências muito bacanas, assim, pessoas que já conseguiram deixar esse espaço, assim, por exemplo, de muita violência e poder se ressignificar e poder ter o apoio do nosso coletivo, do serviço e entre os próprios usuários e poder trilhar novas jornadas, novos acessos, novas possibilidades. Essas estratégias ainda continuam em 2021, sabemos que nós estamos num momento muito crítico, mas nossos colegas do coletivo, os trabalhadores, a gente não tem medido esforço para a gente poder estar dentro desses processos dos encontros afetos, propondo aí as estratégias de cuidado, de redução de danos e de olhar mais humanizado para essa população. Eu digo isso porque a Zona Norte, por mais que a gente às vezes não olhe, a gente fica muito centrado quando a gente fala em cena de uso, Cracolândia, a região central, mas nós temos inúmeras Cracolândias espalhadas por São Paulo, com fluxos gigantes, assim, muito grande, não lógico igual a Cracolândia, mas muito próximo, e assim com questões assim complicadíssimas, e que só a nossa sensibilidade de estarmos juntos, de ter passado por isso, de poder olhar para essas pessoas como pessoa, não como usuário, sabe, cara? Olhar como pessoa humana, poder ouvir as histórias e poder construir possibilidades, isso tem feito todo sentido para nós. Eu agradeço aí pela oportunidade, né? Eu também, desculpe a minha rouquidão, estou recém saindo aí de um processo de quarentena por infecção pela Covid, mas estamos juntos na luta. E estamos aqui de volta com Indisciplina e acabamos de escutar o assistente social Alessandro Abraão, trabalhador de um CAPS AD aqui da Norte e também integrante do coletivo Tateno. Louco esse relato, hein, pessoal? Bom saber que mesmo nessa pandemia a gente tem gente aí que tá na linha de frente e desenvolvendo um trampo foda com os corres, como a gente ouviu sobre a água, com o samba das minas, e tá lá, né, na linha de frente, enfrentando essa pandemia. E bom saber que tem acontecido rolês assim na Norte, né, gente? E trabalham com muito afeto. Só agradece, Alessandro, que você e sua família possam se recuperar bem da Covid e que possamos seguir. E agora apresento a vocês Brisa Delgato Godoy, que hoje atua como redutora de danos em um CAPS infantil e recentemente atuou também no projeto Travessia. Tudo pelo centro da cidade de São Paulo. Brisa vai contar sua caminhada atuando com crianças e adolescentes em situação de rua, sobre estratégias, conceitos, vínculos, sobre como o trabalho vem se desenrolando neste tempo de pandemia. Ficamos agora com a Brisa. Oi, meu nome é Brisa, eu tenho 29 anos e eu atuo com criança e adolescente em situação de rua desde os 22 anos de idade. Eu comecei num projeto da Universidade de São Paulo, chamava Programa Aproximação, que era um projeto de extensão lá, em que a gente atuava com crianças e adolescentes em situação de rua no campus.
E lá a gente estudava e aplicava uma metodologia que passa por observação, aproximação e, enfim, aconchego pedagógico, como se diz por aí, que é de ir se aproximando aos poucos dessas crianças e adolescentes e para também observar o contexto em que elas estão inseridas, né? A gente até brincava que, na verdade, os meninos abordavam a gente, não a gente abordava os meninos, porque em algum momento eles notavam a gente naquele contexto, naquele espaço, e vinham perguntar, né, o que a gente estava fazendo ali e tal. Então, assim que se iniciavam a construção dos vínculos, né? Quando a gente trabalha com criança e adolescente, em situação de rua, inclusive, a gente fala muito sobre vínculo. Essa metodologia se baseia aí em alguns métodos antropológicos que foram incorporados aos centros urbanos e foi desenvolvida pelos educadores de rua, pela essa primeira geração de educadores de rua dos anos 80, em que tinham cientistas sociais, educadores físicos, toda uma equipe multiprofissional, acho que já tem essa ideia de equipe multiprofissional nessa época, começa a se construir aí para atuar junto dessas crianças e adolescentes nessa situação específica. Agora, nesse momento, eu atuo no centro, então, ano retrasado, 2019, eu trabalhei no projeto Travessia, e aí agora eu continuo trabalhando com essa mesma frente de trabalho, né, desse público, num CAPS infantil, como redutora de danos. Eu sou uma das poucas redutoras de danos nos CAPS Infanto Juvenil aqui de São Paulo. E nesse momento da pandemia, a gente ficou muito isolado enquanto saúde, né? Então a gente vai falando muito do imediatismo, de atuar com criança e adolescente em situação de rua, e como ficou mais imediatista ainda, né? Porque quando a gente pensa em criar um espaço de suspensão, quando a gente pensa até em propor um passeio mais estruturado, um museu, um parque, um teatro, alguma coisa que esses meninos possam acessar e que para eles tem tantas barreiras para acessar, né? A gente foi tudo ficando muito impossibilitado, então a gente ficou só apagando incêndio mesmo, como a gente diz, e ficou bastante difícil, foi um momento até frustrante, assim, porque a condição de vulnerabilidade foi se agravando, né? A população de rua, o número de pessoas em situação de rua aumentou muito, e a gente foi se vendo com menos recursos, menos possibilidades de encaminhamento, assim. E aí, quando a gente pensa em criança e adolescente, né, por mais que tenha aí alguma agilidade na questão de abrigamento, dos SAICAS, né, de tirar os meninos da rua, tirar só é muito insuficiente, né? Então, a gente vai vendo que para os adultos ainda existem outros serviços, outros recursos, não que sejam muitos, mas que para criança e adolescente é ainda mais precário, porque é como se eles não existissem mesmo, né? As pessoas falam, imagina, não tem criança, não tem adolescente na rua, é tudo adulto ali. E eles não são adultos, eles tiveram a possibilidade de ser criança, de ser adolescente negada, né? A gente vai falando muito no trabalho de rua com esse público, de pensar em espaços de suspensão mesmo, né? Como eu já tinha falado agora há pouco. Então, onde eles possam ser criança, ser adolescente, e a gente vai falando de um público muito diverso, né? Tem meninos e meninas cis, trans, brancos e negros, mas principalmente negros. Então, todos esses meninos e meninas têm uma cor e têm uma cara e têm um jeito de ser que a gente vai tentando possibilitar que eles possam ser dentro desse momento tão particular que é a infância ou a adolescência, e que é muito difícil, porque em geral eles têm esse momento do desenvolvimento negado a eles, né? Então, foi um momento bastante desafiador esse da pandemia, de possibilitar, já é bastante desafiador esse trabalho, né? Na pandemia, acho que as barreiras se intensificaram ainda mais. Mas é isso, a luta continua.
acho que é um assunto bastante extenso. Acho que a gente pode pensar no contexto de rua e no contexto de rua para os adolescentes, nas instituições religiosas, como elas atuam muitas vezes aprisionando as crianças e os adolescentes em situação de rua, dos adultos que são aliciadores, abusadores e que acabam entrando ali numa exploração dos meninos como para garantir também a sua própria sobrevivência, porque o Estado não garante a sobrevivência de ninguém ali. Então, é uma conversa bastante extensa e se precisar, eu estou disponível para responder mais perguntas aí desses anos atuando nessa área. E é isso. Muito obrigada pela escuta. Qualquer coisa eu estou aí. Abraço. E estamos aqui de volta com Indisciplina. Acabamos de escutar a Brisa Godoy, que compartilhou com a gente como tem sido sua caminhada atuando com crianças e adolescentes em situação de rua e sobre esse momento, né, de atuar ali na linha de frente com a pandemia. Outra que o serviço também não parou, que continua ali enfrentando a pandemia nos serviços que continuam abertos, independente da fase emergencial, fase vermelha, independente da fase que tiver. Só agradece, Brisa. É bom saber que uma profissional como você está no corre da criança e do adolescente pelo centro da cidade de São Paulo. Pessoal, a gente vai encerrar esse primeiro bloco do Indisciplina. A gente tentou montar aqui para vocês um painel de práticas, de relato de trabalho, de gente que atua com o pessoal que sobrevive pelas ruas do centro da cidade. Então a gente escutou um trechinho, né? Escutamos um áudio primeiro da Andrea, que está pela Bela Vista, do Alessandro, que atua pela Norte, e também agora com a Brisa, que atua no Centrão como redutora de danos num CAPS infantil. Vamos encerrar esse primeiro bloco, vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Indisciplina. E estamos aqui de volta com o programa Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Para quem não sabe, o Indisciplina é uma ferramenta de comunicação do Cursinho Livre da Norte, um cursinho que atua com educação popular e pedagogia libertária desde 2017, aqui na zona norte da cidade de São Paulo, principalmente nas quebradas da Vila Nova Cachoeirinha e Brasilândia, e agora em 2021 funcionando à distância. Se você quer conhecer mais sobre o cursinho, entre em contato com a gente através do Cursinho Livre da Norte.milharal.org. Lá tem um pouco da nossa caminhada e alguns caminhos que a gente segue, rapaziada. Se tiver interesse, fala com nós também pelo Facebook e Instagram. E aqui é Fernando Konezuki, sou eu quem está pilotando essa 32ª edição do Indisciplina. Hoje com uma edição especial, trazendo depoimentos de trabalhadoras, de trabalhadores que atuam com a rapaziada que sobrevive nas ruas do centro e da zona norte da cidade de São Paulo. No primeiro bloco tivemos a Andrea Macedo, que atua hoje no Núcleo de Convivência da Bela Vista, o Alessandro Abraão, que atua em um CAPS no coletivo Tateno, aqui na Norte, e também a Brisa Godoy, que compartilhou com a gente a sua caminhada atuando com crianças e adolescentes em situação de rua, principalmente pelo centro da cidade de São Paulo. Nesse segundo bloco, pessoal, a gente vai continuar nessa mesma pegada, mas também entrando em contato com algumas experiências musicais com a rapaziada que tem sobrevivido pelas ruas do centro. Mas a gente vai fazer uma transição pra música de uma forma pesada, com depoimento de um cara foda, rapaziada. Apresento a vocês Leonardo Lindolfo, assistente social, que conta aqui pra gente também um pouco da sua caminhada, atuando com a rapaziada que sobrevive pelo centro da cidade de São Paulo, principalmente na região que é conhecida como Cracolândia. Sua caminhada em coletivos, em trampos. Então, para vocês terem uma ideia, isso aqui, esse relato do Léo engloba a atuação dele no CEAS, no programa de Braços Abertos, no coletivo A Craco Resiste, no projeto Pagode na Lata, em CAPS que ele está agora, no PRD que ele também persiste. Enfim, esse mano aqui tem muita história para contar, tem muito trampo desenrolado. Agora a gente vai escutar então o depoimento do Léo, Leonardo Lindolfo. Meu nome é Leonardo, eu começo a minha atuação junto à população de rua
há aproximadamente 6 anos atrás, onde o meu primeiro contato foi com a política de assistência social, onde trabalhei como orientador socioeducativo na região da Cracolândia. Logo após esse primeiro contato, eu sou convidado pela mesma política de assistência a trabalhar no programa de Braços Abertos, onde a ideia era proporcionar aos usuários de substâncias e que estão em situação de rua moradia, trabalho, acesso à saúde, acesso à assistência, acesso à política de direitos humanos, né? E o mais importante é que eles tinham o próprio lugar para se chamar de sua casa, assim. Também atualmente sou agente redutor de danos no PRD Sampa, que é o Programa de Redução de Danos, que também atua, né, na região da Cracolândia, onde é um dos seus territórios. Faço parte também do movimento social que se chama Craco Resiste, que por hora tenta estar presente no território para que denuncie com mais força as violências institucionais, principalmente da segurança pública ali na região. Faço parte também do projeto Pagode na Lata, que tem trazido através do samba e da cultura, tem trazido para os usuários da região da Cracolândia uma forma de trabalhar com redução de danos na vida deles. E também sou agente redutor de danos no CAPS Álcool e Drogas do Prates, né? No Centro de Atenção Psicossocial. Então, eu tenho alguma experiência ali na região da Cracolândia, né, onde teve muitos sucessos e também algumas coisas que aconteceram e que acontecem até hoje, que desmonta, né, tudo aquilo que foi construído, que em algum momento começou a dar certo para que pudéssemos, né, dar mais acesso a essas pessoas, fazer com que esse estigma, né, de que essas pessoas em situação de rua, principalmente na região da Cracolândia, estão à margem da sociedade. Então, creio que programas como esse estavam devagarzinho quebrando esse estigma, né? Porém, há o insucesso de cada vez mais e mais, e até hoje, né, estar desmontando, né, todas as políticas voltadas a essa população ali na região, principalmente pela especulação imobiliária e pela violência policial. Tem uma coisa que me marcou bastante ultimamente, que foi o projeto Pagode na Lata, que está gravando no estúdio, no qual eu faço parte também. E o mais interessante é que tem alguns usuários no grupo também que se sentem lisonjeados por estarem gravando também o samba no lugar institucionalizado, no lugar que poucos têm acesso, né? Então, essa quebra, né, essa quebra desse paradigma de saber que as pessoas que estão em situação de rua, ela é uma pessoa igual a gente, não tem separação, né? E que nós estamos nesse lugar de privilégio e que faz com que cada vez mais eles se sintam à margem, né? Porque um estúdio é um lugar tão simples, né? E eles se sentem lisonjeados e às vezes até constrangidos porque eles não podem fazer parte porque a sociedade agride eles cada vez mais e mais. Então, essa experiência de estar junto com eles dentro desse estúdio me fez repensar, né, em muitas coisas, assim, né? E também em outros espaços desses todos que eu trabalhei,
tem algumas experiências, como, por exemplo, na política de assistência, um simples tirar de documento é uma vitória muito grande para a população em situação de rua, né? Então, parece uma coisa simples para nós, mas para as pessoas que fazem das ruas o seu abrigo, ou o seu momento de uso, enfim, para eles é muita coisa, assim, né? Então, todas as vezes que a gente fazia para nós esse trabalho e para eles essa conquista, foi uma coisa que me marca muito, assim, né? Os afetos que existem na Cracolândia, que por muitas das vezes que a gente vai ver na televisão, vai ver só as coisas que acontecem e que a sociedade quer ouvir, né? De que ali acontece muitos roubos e assaltos e tudo mais, mas que ali também é um lugar de afeto, ali também é um lugar de respeito, ali também é um lugar que acontecem coisas culturais, né? E é claro que nós, nessa trajetória, mais de 6 anos, respeitando a singularidade, respeitando a subjetividade de cada um, eu creio que há respeito, sabe? E um futuro brilhante dessas pessoas, porque cada um ali tem um contexto histórico diferente do nosso, né? Então, eu creio que essas pessoas têm muito a oferecer. E cada vez mais eu venho aprendendo até hoje com a população em situação de rua, e creio que eu vou aprender ainda mais. E acabamos de escutar o Leonardo Lindolfo aqui no Indisciplina. Mais um trabalhador que a gente deu voz aqui no programa para contar sua caminhada, para contar aí seus trampos. E tudo que envolve o Léo é sempre construído com muito respeito e muito afeto. A gente espera que essa pandemia acabe o mais rápido possível para que finalmente possa rolar uma apresentação aí do Pagode na Lata. E é isso, né? Também em breve o pessoal do Pagode na Lata deve lançar som novo, conforme o Léo avisou. E eu já vi que eles estão vendendo uma camiseta firmeza também do grupo. Quem tiver interesse, procure aí nas redes. No segundo bloco, como eu falei aqui pra vocês, a gente vai continuar falando sobre a rua, mas a gente vai ficar na região da Cracolândia e vai trazer agora, pessoal, música produzida por gente que circula pelo centro, pela região ali do Campos Elíseos. A gente vai começar escutando um samba. Vamos escutar a marchinha do primeiro desfile do Blocolândia de 2015. Para quem não conhece, o Blocolândia foi criado com fluxos de usuários de crack ali da região do Campos Elíseos, com vários grupos, coletivos e organizações que povoam aquele território. Então a gente vai escutar uma produção aí do pessoal do Blocolândia. Vamos escutar a primeira marchinha deles, Alô Família! Alô família, o bloco da pedra tá na rua. A rua é minha, a rua é sua. Ninguém nunca tá só nessa vida nua e crua. No sol, na lua, o bloco da pedra tá na rua. Eu viro pedra, eu viro pó. Eu já sou craque pra desenrolar os nós. Minha vida é uma bagagem que eu carrego leve. Push, 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 push. Eu vou levando a minha vida nesse fluxo. Fluxo, 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 fluxo. A pobreza é uma beleza que eu não troco pelo luxo. A pobreza é uma beleza que eu não troco pelo luxo. Alô família, o bloco da pedra tá na rua. A rua é minha, a rua é sua. Ninguém nunca tá só nessa vida nua e crua. No sol, na lua, o bloco da pedra tá na rua. Eu viro pedra, eu viro pó. Eu já sou craque pra desenrolar os nós. Minha vida é uma bagagem que eu carrego leve. Push, push, push,
volta com Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira. Acabamos de escutar Alô Família, marchinha de carnaval do primeiro desfile do Blocolândia, famoso bloco carnavalesco que acontece no fluxo da chamada Cracolândia. E não sei se alguém aí se recorda, mas no último carnaval que a gente teve nessas terras, em 2020, já que esse ano a gente não teve carnaval, o Blocolândia ele foi proibido pela Polícia Militar. E mesmo assim ele aconteceu. Então se foi proibido pela Polícia Militar, é que tá fazendo sentido. E agora venho aqui apresentar a vocês mais um som, só que dessa vez fui eu quem gravei esse som. Em 2017, dentro de um dos hotéis sociais do programa de Braços Abertos, programa que atua com redução de danos aqui no centrão da cidade de São Paulo. Na época eu promovi alguns encontros nesses hotéis da Oficina Livre de Podcast, encontros organizados pela mídia Desobediência Sonora, que visava aproximar um pouco o mundo do podcast, da rádio, das gravações, com o pessoal que residia naqueles hotéis. E numa dessas caminhadas eu conheci o Leandro, ou melhor, MC Leandro do Guarujá, e tive a oportunidade de gravar uma de suas composições. Agora aqui no Indisciplina a gente vai escutar o MC Leandro do Guarujá com funk que conta um pouco da sua caminhada atrás das grades. Diretamente da Baixada Santista, MC Leandro do Guarujá, meus agradecimentos. É mais ou menos assim, ó. Tenho forças pra lutar, vencer e correr atrás desse lugar que eu me encontro, desiste jamais. Em casa nossa família de saudades ela chora, e nós dentro da prisão, lágrima dos olhos rolam. De repente aquele homem que inventou essas grades não sabe o que é solidão e nem a dor da saudade. Não sabe o que é viver aqui dentro dessa ilha. O filho longe da mãe e o pai longe da filha. Se tem uma tentativa de progresso com os amigos, se der certo fé em Deus, se não tamo de castigo. Continuamos lutando, sempre contando com a sorte. Infelizmente alguns manos vão ter que subir pro pote. São 15 dias trancados sem sair pra tomar sol, sem jumbada, sem visitar, sem jogar futebol. As lembranças mas vem, os pensamentos bom vai. Com saudades da minha mãe, lágrima dos olhos cai. Quer saber como eu tô? Tô firmão, tô tranquilo. Preciso de você forte pra cuidar dos meus 3 filhos. A luta continua, sair do sofrimento. Pra minha família eu deixo os meus agradecimentos. Mãe, eu agradeço a Deus por você existir, por não me abandonar. Todo domingo tá aqui, por trazer os meus filhos junto com a minha jumbada. Pegar ônibus lotado, chegar aqui de madrugada. Domingão te visita logo cedo, tô de pé. Fechei com um companheiro na oração da fé. Proteja nossa família e guie o meu coração. Gritamos juntos bem alto o lema da facção. De repente vem o grito, olha a visita na ilha. De longe já avistei o sorriso da minha filha. Meus olhos enchem de lágrimas, o coração bate forte. É o presente do detento, é o seu dia de sorte. Minha mãe diz que eu tô mais magro, quer ver a minha barriga. É disciplina do prédio não levantar a camisa. Deu 4 horas da tarde, os 3 sinal já tocou. É o aviso da casa que a visita acabou. Minha filha me pergunta, papai, você não vai vir? O papai tá trabalhando, vai ter que ficar aqui. Vai com Deus e não chora, e vê se tu não reclama. Vai embora com a mamãe, saiba que o papai te ama. E de volta aqui com Indisciplina, escutamos o MC Leandro do Guarujá numa gravação feita dentro de um dos hotéis sociais do programa de Braços Abertos. Gente, imagina se todo o pessoal que tivesse na rua, tivesse nesses programas, tivesse uma oportunidade de mostrar sua arte, hein? Cê é louco.
sairia muita coisa boa. E pessoal, infelizmente a gente chegou ao fim dessa 32ª edição do Indisciplina. Vale lembrar aqui que vamos ao ar na Rádio Comunitária Cantareira, sempre às sextas, às 16, com reprise aos domingos, às 22 horas. Sintonizando 87.5 FM da Brasilândia ou através do radiocantareira.org. Estamos nos agregadores de podcast através do Anchor. Conheça mais sobre educação popular e pedagogia libertária aqui na Zona Norte da cidade de São Paulo através do cursinholivredanorte.milharal.org. Hoje, aqui de som de fundo, de BG, tivemos a maravilhosa Esmeralda Ortiz, sobrevivente das ruas do centro da cidade de São Paulo. A gente escutou trechinhos do seu álbum Guerreira. E aproveitando a deixa, a gente também indica, além da música, das palavras de Esmeralda Ortiz, do que ela escreveu. Indicamos aí o livro Por Que Não Dancei, onde Esmeralda conta um pouco de sua história, inclusive nas ruas do centro de cidade de São Paulo. E antes da gente encerrar essa edição, que trouxe aqui vozes de trabalhadoras, de trabalhadores, e com a música de quem sobreviveu pelo centro, fazemos agora uma homenagem a uma grande referência do Centrão que faleceu recentemente, MC Cauex, que ficou conhecido como Sabotagem da Cracolândia. Seu nome era Antônio Carlos Nascimento, tinha 53 anos e criou um som chamado São Paulo à Noite, O Mundo Se Divide em Dois. Esse som ficou bem conhecido na região ali do Campos Elíseos em 2017, frente a tanta violência policial naquela região, as operações que aconteciam e continuam acontecendo na região. Passa governo, o pessoal fala que vai acabar com a Cracolândia, mas a Craco continua resistindo. Fica aí a nossa homenagem. Encerro essa edição do Indisciplina com o MC Cauex. São Paulo à Noite, o mundo se divide em dois. Truta, jogou Pimentão. Meu companheiro aqui, você deu espaço aí pra gente poder. Muito obrigado, cara. Isso vai da Cracolândia, a velha Cracolândia, deteriorada, a serviço da droga, a serviço do crime. Nós conseguimos mudar a cara da região e integrá-los numa frente de trabalho com tratamento médico. Não haverá a menor possibilidade de voltar a Cracolândia na circunstância em que aqui nessa região da luz. O prefeito Gilberto Kassab comemorou a aprovação na Câmara Municipal do projeto que autoriza a iniciativa privada a desapropriar imóveis para revitalizar a área. O policial fechou a maior área de comércio de consumo de crack no centro de São Paulo. O príncipe Harry da Inglaterra está em São Paulo e hoje ladrão. Pra quem não me conhece, meu nome é Cauex, muito prazer. Vou rimar um outro mundo que ninguém quer ver. Um mundo onde não se distingue o amor da maldade, que ganha vida quando escurece nossa cidade. Veja aqueles pivetes procurando alguma coisa no chão, estão na noia do crack, curtindo sua ilusão. Cada cabeça universo pode ser um calibre fatal, onde você se direciona para o bem e para o mal. Ninguém arrasta ninguém pra lugar nenhum. Você vai se quiser, cada um sabe o que faz. Agindo de forma violenta pra encontrar a paz. Pro seu espírito, pro próprio coração. Mente alucinada torna-se um turbilhão de decepção. Cria ilusão na gente de se tornar um bom ladrão um dia, certamente. De ter um carro, dinheiro, uma mina da hora e sair desse flagelo em que vive agora. E a polícia chega muito real de novo. Homens que se segregando seu próprio povo, pancando, esculachando aquele menino. Vive na rua o sabor do destino, que pede a Deus que lhe ajude, que de alguma maneira estourou. São Paulo à noite, o mundo se divide em dois. Paulo à noite, o mundo se divide em dois. Paulo à noite, o mundo se divide em dois. No Paulo à noite, o mundo se divide em dois. São 18 horas, escuto o Big Bang da Praça da Sé. Sabe como é que é? Hoje o pivete que engraxou meu sapato me deu uma milha pra eu jogar no macaco e disse: tio, se você ganhar, me adianta do lado. Joguei, ganhei, fiz a boa. Fiquei com o pivete que saiu rindo à toa. Saiu correndo no maior embalo, foi comprar seus sonhos a 24
curte mais comédia plática, não peão na galeria. Trombar rapaziada do movimento como sempre fazia. De repente, um corre-corre geral. O prédio está fechado, são os PMs, bando de paga-pau. No calçadão vejo um pivete sendo esculachado. Aquele mesmo pivete que engraxou meu sapato. A vítima cheia que disse que não era ele, pois quem assaltou ela usava uma jaqueta verde. A multidão se afasta, que decepção. Tá lá um corpo estendido no chão, paulando o homicídio. Tá lá um corpo estendido no chão, paulando o homicídio. Mente nebulosa, sentido opaco, notícia, adrenalina, pensamento fraco. Na concepção de uma coragem cruel, zomba do apocalipse fez o seu papel. O céu tornou-se escuro, amargo como fel. Os anos se passaram, negra noite desce o véu. Vivi o passado e o futuro, premeditei. Mesmo assim fui que fui, não desacreditei. Herói do meu caráter, considerado no convívio. Realidade nua e crua que consome o pavio. Enlouqueceu, esqueceu seu valor, tendo em mente os declínicos. Sistema criou força pra viver, sentido ao verbo ser. Ter de volta o meu querer, jogo de azar ou não, escolha a direção. Siga sempre a verdade ditada pelo coração, buscando força pra viver, sentido ao verbo ser. De volta o meu querer, jogo de azar ou não, escolha a direção. Siga sempre a verdade ditada pelo coração. Realidade pra quem viveu, sorriu, sofreu, morreu, não conheceu o mundo só seu. Olha as estrelas no céu, fazem o seu papel. Ilumina o pensamento turbulento desse nobre. Tenta acreditar, crer, ser leal, impedir que o inimigo estale no meu peito mal. Dá desesperança, sem ter que acreditar. Entre mundo e submundo não existe sorte ou azar. Deus abençoe nossas crianças. Lembro com saudade dos meus tempos de infância. Chego a lembrar da minha quebrada. Éramos donos do mundo, pronto qualquer parada. Caí de rolemã, carreto de feira. Uma pá de pivete que descia lá dentro. A dona Zica da rua, querendo descansar. O bebado observa tudo da porta do bar. Deus abençoe esses pivetes, só sabe onde vão parar. Contra marcado, contra a rua de cima. Pura curtição, pura adrenalina. O vento ficou forte, o céu tá colorido. É época de pipa, mas os tempos estão difíceis. Tem de entender porque a vida é assim. Governo Collor de Mello premeditou o meu fim. Daí tudo acontece sem saber. Aparece arma de fogo na mão, na bancada de pivete. Perdeu a inocência, subiu o Papai Noel. Deixou de ser vítima, tornou eterno. São Paulo à noite, você divide em dois. Você divide em dois. São Paulo à noite, você divide em dois. São Paulo à noite, divide em dois.